Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas. Hoje na nossa aula nós vamos falar a respeito da política café com leite. Então essa política que estava faz parte da história da nossa política nacional, da política brasileira. Então a gente viu aí o período da Brasil República e um desses períodos, ele é subdividido, esse período da Brasil República, na política da República Velha, e a gente vai ter um período chamado de política café com leite. Então vamos ver a respeito dele agora. Nós temos aqui então a política café com leite, é um conceito básico quando nos referimos à Primeira República. Essa política ganhou força no Brasil, sobretudo a partir de 1913, com a assinatura do Pacto de Ouro Fino entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esse conceito refere-se ao revezamento dos candidatos lançados à presidência por essas duas oligarquias. Então nós temos aqui a produção de leite e a produção de café. E aí a partir de 1913 nós temos a assinatura de um pacto, que é o Pacto de Ouro Fino, e as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Esses dois estados, São Paulo e Minas, eles se revezavam com os candidatos lançados à presidência. Então, sempre os nossos presidentes eram um presidente de São Paulo ou o próximo presidente era de Minas Gerais. E assim sucessivamente. Um presidente de São Paulo, um presidente de Minas Gerais. O que é claro, a gente vê ainda influência desse período sobre o período atual. Quando a gente vai falar da política nacional no Brasil, a gente vai ver que geralmente a política nacional ainda gira em torno da política de São Paulo e Minas Gerais. Então os principais candidatos que nós temos, geralmente, dali, São Paulo e Minas Gerais. Mesmo quando nós temos candidatos de outra origem de nascimento, nasceu em outro estado, em outra cidade, em outro local. Porém, ele tem uma vida ativa, politicamente ativa, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, tá certo? Então, a região sudeste acaba sendo a de maior influência para o território nacional. E isso, resquício ainda dessa política café com leite, beleza? Seguindo aqui, nós temos... Segundo esse pacto, paulistas e mineiros alternavam-se na presidência da República. O nome café com leite faz referência ao fato de São Paulo era o maior produtor de café do Brasil, enquanto que Minas Gerais era o maior produtor de leite. Então nós temos justamente essa questão de produção, tá? Produção de leite, Minas Gerais. Produtor de café, São Paulo. E aí, é claro, isso aqui também traz algumas dificuldades para o nosso território nacional. A princípio, a ideia era beneficiar, olha, a economia era uma economia agrária, então essa economia agrária, produtores de café, produtores de leite. E é claro que essa economia beneficiava esses grupos de produtores, os fazendeiros, os produtores de leite, os produtores de café. Bem, essa produção pode até ter sido beneficiada, mas é como se olhassem em direção a esses produtores, aos fazendeiros, aos donos de terra, mas nunca observavam o restante da população, tá? As outras necessidades da população, e sim as necessidades apenas dessas lideranças, desses donos de terra, desses produtores, certo? E isso, é claro, para hoje a gente ainda vê políticas públicas que são voltadas para essa produção agrária, mas que muitas vezes se esquecem do restante da população. Necessidades como o acesso à educação, à saúde, melhor distribuição de renda, como vocês já devem ter observado, se não, peguem para observar as tabelas da economia e do índice de desenvolvimento humano. Na tabela de economia, há quantos anos o Brasil vem permanecendo aí entre as grandes potências econômicas do mundo? Aliás, há quantos anos, o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo, principalmente no século XXI, Brasil ficando aí entre as 10 maiores potências.
econômicas. Quando você pega o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil cai lá para número 69, 75, fica ali naquela faixa, né, 60, 70, então muito abaixo. Pensa, é uma grande economia, mas não tem distribuição de renda. Por que não tem distribuição de renda? Aí a gente pega lá o PIB brasileiro. Quem é o principal produtor, quem é o principal responsável do produto interno bruto? Ainda é a agricultura, ainda é a pecuária, os principais responsáveis. Então, a agricultura e a pecuária, principalmente com o processo de modernização, ele gera poucos empregos, mas uma grande concentração de renda nas mãos desses fazendeiros, desses produtores rurais. Tá, ok. Vai mexer com isso aqui? Não, a questão é gerar emprego na indústria, gerar emprego no comércio, onde possibilite que a população brasileira, cerca aí de 90% da população brasileira vive nas cidades. E aí nas cidades, a indústria ainda não tem vagas, né, empregos com cargos melhores para poder a população ter acesso a essa renda. Não tem um comércio fortalecido, um grande comércio para poder a população ter um giro, né, circular o capital dentro do território brasileiro e a população ter acesso a essa renda. Então precisa de olhar também para o restante da população e não só para esses grupos agrários. Seguindo aqui, o uso desse conceito para explicar a Primeira República tem sido criticado pelos historiadores, porque as oligarquias mineira e paulista eram importantes para o funcionamento do jogo político desse período. Não passava exclusivamente por elas, uma vez que existiam outras oligarquias no país. Então, esse termo, né, esse conceito, República Café com Leite, ele é criticado pelos historiadores, porque as oligarquias mineira e paulista eram importantes, mas o funcionamento do jogo político desse período não passava exclusivamente por elas. Ah, tá, existiam outras oligarquias no país, mas é claro que elas foram as principais e, como a gente já analisou, inclusive, trouxe influências para o momento atual, tá? Com uma política fortalecida na região sudeste e enfraquecida em outros territórios do Brasil. Na economia, no campo econômico, o Brasil seguiu com grande dependência do café. O grande produtor dele no Brasil era o estado de São Paulo. No começo do século XX, os cultivadores começaram a aumentar a quantidade de café produzida, o que acarretou a queda do preço desse produto, uma vez que o mercado ficou abarrotado com a mercadoria. Visando a defender seus interesses, os cafeicultores reuniram-se com o Convênio de Taubaté. Nesse convênio, decidiu-se que o governo brasileiro compraria o excedente de sacas de café, com o objetivo de controlar o preço desses produtos no mercado internacional. Isso garantiria os lucros dos fazendeiros e resolveria a questão do preço do café. Estão observando, então, como a economia, né, a política foi usada a favor desses produtores? Olha só, você está produzindo, aumentando a produção, chegou a um ponto que você chegou. Ó, nesse ponto aqui nós temos o ponto de saturação. Ou seja, até esse ponto a gente consegue vender tudo que está sendo produzido. O que foi feito? Produziu além daquele ponto. Foi obrigado a quê? A abaixar os preços. Então, política, a lei de oferta e procura do mercado, né? Você tem grande quantidade de produto no mercado, acaba sendo obrigado a quê? A baixar os preços. E aí esse produtor, ao invés de talvez diminuir a produção e manter o preço um pouco mais elevado no mercado internacional, o que ele fez? Continuou aumentando a produção, e aí o governo brasileiro foi utilizado nessa política café com leite justamente para produzir demais. O que o governo faz? Compra todo o excedente. E aí, é claro, o prejuízo é do produtor? Não. Isso nem liberalismo econômico não é, né, gente? Se a gente for pensar na base, lei de oferta e procura, a responsabilidade era do produtor. O que deu ali? Uma segurança àquele produtor, porém, o dinheiro da política nacional, olha só, poderia estar investindo em educação, em saúde, em segurança. Olha só, base.
né, na base da população: saúde, educação, segurança. Ao invés disso, o que é que o governo brasileiro estava fazendo naquele momento? Comprando os excedentes de café. E aí vamos lá, gente. Quando a gente fala de primeira necessidade, o dinheiro da política brasileira era para comprar café e deixava o restante a ver navios. Não tinha investimento em infraestrutura, não tinha investimento na construção de ferrovias, rodovias, de portos, aeroportos. Aliás, quando que vai ter esse investimento? Quando que vai começar a ter esse investimento em outras áreas? Tá? Então foi deixado de lado para beneficiar a quem? A uma pequena parcela da população, que eram justamente os proprietários de terra, os proprietários das grandes terras, dos latifúndios brasileiros. Tá? Então a gente vê justamente essa desigualdade. Aquele que sofria com maior vulnerabilidade, com fragilidade social, a população brasileira não era beneficiada pela política nacional, mas quem? Os grandes proprietários, aqueles que teoricamente nem precisavam de ajuda do Estado. Aliás, quem mais faz a propaganda de que o Estado deveria ser invisível. Liberais, o liberalismo econômico, que teve a sua crise em 1929 e foi substituído pelo neoliberalismo, pelo estado de bem-estar social. Então esse liberalismo que não deveria auxiliar na economia, mas era um grande socorro aos grandes produtores, tá? E que continua ainda beneficiando esses produtores, aos mais ricos, e não a classe com maior vulnerabilidade, como é o necessário. Tá? Seguindo aqui, além disso, decidiu-se que o Estado realizaria o empréstimo de 15 milhões de libras para conseguir realizar a compra do excedente dessas sacas. Olha só, então o Estado decidiu, realizaria um empréstimo. O Estado nem precisava de ter dinheiro, ele ia pegar emprestado para comprar o excedente dessas sacas que foram produzidas. Na Primeira República, também aconteceu um pequeno desenvolvimento industrial, sobretudo no estado de São Paulo. O desenvolvimento industrial em São Paulo foi, em parte, financiado pela prosperidade do negócio cafeeiro, e a cidade de São Paulo concentrou grande parte desse crescimento industrial. As indústrias receberam um grande número de trabalhadores imigrantes, e o crescimento industrial resultou no surgimento do movimento operário do Brasil, sobretudo a partir de 1917, quando aconteceu a Revolução Russa. Bem, olha só, imigrantes foram recebidos na pequena porcentagem de crescimento industrial que o Brasil teve. Por que imigrantes? Olha só, 1888, um ano antes da proclamação da República, 1889, 15 de novembro de 1889, nós temos a proclamação da República. Um ano antes, 1888, o que aconteceu? A abolição da escravidão no território brasileiro. Ah, mas então se aboliu a escravidão, esses escravos livres agora deveriam ser absorvidos pelo mercado de trabalho. Então, ao trabalhar numa terra ou trabalhar na indústria, ele deveria receber um salário. O que acontece no Brasil? Traz pessoas de fora, traz imigrantes. Lá na Europa, na Itália, na Alemanha, passando por Revolução Industrial, quem estava trabalhando no campo ia para a cidade para ser absorvido pela indústria. Esses trabalhadores que não eram absorvidos pela indústria na Alemanha e na Itália vieram para o Brasil. E aqui no Brasil substituíram o trabalho escravo. Quando então teve que pagar salário, não pagou para o ex-escravo, pagou para quem? Para imigrantes, vindo principalmente da Alemanha e da Itália. Quando chega a Revolução Russa, em 1917, como a gente viu agora no texto, também nós temos imigrantes chegando no Brasil e ocupando as vagas de emprego também na indústria. Tá? Então, mais uma vez, e o ex-escravo? O escravo brasileiro, foi a abolição dos escravos, mas se tornou o quê? Marginalizado. À margem da sociedade. Existiam vagas de emprego para eles? Existiam. Porém, contratavam esses ex-escravos? Não. Deixaram eles à margem da sociedade, ou seja, marginalizados. O marginal está à margem, está à parte. Então acaba criando também problemas sociais, problemas urbanos, como o surgimento das primeiras favelas, o surgimento e aumento da violência,
Justamente provocado pelo quê? Falta de emprego. Não existia empregos ofertados a essa parcela da sociedade, que recorreu a quê? A violência, certo? Então, seguindo aqui, nós temos justamente esse momento, né, de dificuldade do território brasileiro, com todos esses problemas urbanos e sociais acontecendo, impulsionados como? Pela forma como foi gerido esse momento no território brasileiro, certinho? Pessoal, a gente vai finalizando por aqui. Tchau para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais!